mês passado, o Dr. Mauro Bonato, que é médico gastroenterologista, falou sobre algumas doenças do aparelho digestivo. Nós recebemos alguns e-mails de telespectadores perguntando sobre a relação que pode existir entre o estresse, a ansiedade, com algumas doenças, com alguns sintomas que atrapalham e muito o cotidiano de todo mundo. Então, o Dr. Mauro está aqui conosco novamente para falar sobre o assunto. Tudo bem, Dr. Mauro? Tudo bem. Obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite. Que bom, então vamos ver se a gente consegue resolver essas questões aí que pairam no ar sobre a questão do estresse. Momentos de instabilidade em todos os cenários. As pessoas estão com os nervos à flor da pele. Seja no campo profissional, seja em família, seja pela situação que o país atravessa. E isso incide muitas vezes na saúde das pessoas, em específico na saúde digestiva. A ansiedade, o estresse, tem relação direta com algumas doenças, doutor Mauro? Muita relação, né? E você falou muito bem, concordo com você, nós estamos numa vibração muito negativa no momento, né, que o país está passando, justamente porque as pessoas estão revoltadas com a situação do governo, uns a favor, outros contra, mas há uma revolta geral assim das pessoas, né? E essa revolta do partido contra ou a favor está trazendo uma energia muito negativa, né? E a gente sabe que isso traz mais mal ainda para todos nós, para o país e dissemina, né, essa negatividade por todo lado. Além disso, naturalmente, já na nossa vida, já no caminhar da vida, há uma questão, porque adoecemos, né? Então nós adoecemos porque temos uma genética favorável a alguma doença, algum problema, um tumor, né? Nós temos uma tendência que nós provocamos com maus hábitos, fumando, bebendo, sexualidade, que nos traz doenças, né? E temos a questão dos nossos pensamentos, que nós abrimos portas, que abrimos o caminho para as coisas negativas entrarem na gente, né? E além disso, a espiritualidade. Se você tem uma crença, se você tem uma firmeza na sua caminhar da vida, porque você está aqui, também favorece consolar quem tem uma espiritualidade bem desenvolvida, favorece a pessoa também passar pelos sofrimentos, pelas dificuldades, pelas expiações, de uma forma mais suave, né? Recebendo as misericórdias de Deus, etc. Então, por que adoecemos? Você me fez essa pergunta, e eu estendi um pouquinho, mas é para dizer que todos esses fatores fazem com que a gente possa ter sintomas digestivos na nossa área, principalmente enxaquecas, dores nas costas, dores abdominais, muitas doenças, fibromialgias. Então são doenças que são, na verdade, produzidas por todos esses fatores que eu disse, né? Não vou repetir aqui. Então, realmente, esses fatores fazem com que nós tenhamos sintomas e doenças. Portanto, na gastroenterologia, que é o nosso caso da discussão, nós temos, eu lembro que no meu tempo de estudante, o professor falava que 80% dos sintomas da gastroenterologia são funcionais. Funcionais quer dizer, são sintomas que não são orgânicos, são funcionais, quer dizer, coisas que acontecem que não, você procura a doença e não acha. Fatores externos. Externos, tanto é que nós falamos na última nossa conversa sobre dispepsia, que justamente a pessoa chama de gastrite nervosa, o outro chama de dor de úlcera, mas que não é verdade. São sintomas causados pelo próprio ser humano que está desequilibrado, está ansioso, está angustiado, né? E tudo isso leva a doenças, né? E você pode evitar as doenças, né, desta forma, quer dizer, você fechando as portas para esses problemas do dia a dia, mudando os pensamentos, né? É isso que eu quero saber, como é que as pessoas que estão passando por esse tipo de situação, o que elas podem fazer para que isso não se torne um problema ou uma doença crônica, né, que realmente se transforme em algo que lá na frente evolua para algo mais sério. Pois é o equilíbrio, né? O equilíbrio de cada ser. E a gente pensamento é vida. Então o que nós pensamos se transforma, pessoal, se transforma em realidade, né?
Por exemplo, eu peço para você pensar num canguru. De imediato, né? Já Tá vem pensando a mente. num canguru? Sim. Tá. Então o canguru veio na sua mente. E se eu falar agora, para de pensar no canguru? Ele fica na mente da Tá gente. aqui, ó, já tem até a corzinha, já tô vendo até a cor do canguru. Então você não tira, é difícil. Então agora se eu falar para você, agora imagine um coelhinho da Páscoa bem bonitinho, trazendo ovinhos, tudo enfeitadinho. Aí você muda o teu pensamento e vai lá. De repente você consegue desviar esse pensamento ruim, se você botar um pensamento bom. Então eu sugiro alguns pacientes que eu converso, eles estão lá ansiosos, estão com muitas cargas, né, com pensamentos e aquelas coisas do dia a dia que a gente acha que é só com a gente, né, e que não entende que a gente tem que passar por esses problemas, por essas dificuldades para melhorar, né, para a gente evoluir. Então eu falo justamente para ele pensar numa coisa que ele gosta. Toda vez que vem um pensamento ruim, a pessoa tenta, alguns conseguem, mas isso é um treinamento. E aí se você consegue tirar esse pensamento que está te baixando a vibração emocional, você consegue se safar, porque senão você fica com dor de estômago, você fica ansioso, vai ter uma diarreia, vai ter dores, vai ter fibromialgias e doenças que, puxa, a gente fica com, assim, triste, né, de não poder, muitas vezes, mudar, porque quando é uma dor física, né, que você ou costura, ou retira aquela lesão, ou dá uma analgésica, aquela lesão resolve. Agora, quando é uma coisa lá de dentro, no seu fundo da cabeça, lá na sua mente, essa é mais difícil, é a que é a mais dolorosa, inclusive, né? É a dor da consciência, é a dor do sofrimento psíquico, emocional, né? Que muitos não têm, né? Alguns governantes não têm esse problema. Daí tá aí a crítica, né? Doutor Mauro, a gente percebe assim na sua fala que o senhor é uma pessoa muito espiritualizada, o senhor tem essa paciência, esse tempo para falar com os pacientes, como muitos médicos que a gente conhece aí no dia a dia fazem. É uma característica que a gente vê cada vez mais rara nas novas gerações de médicos, não? Ou eu estou enganada? Eu acho que a gente vai amadurecendo e vai aprendendo. Tudo que você falou são coisas que eu estou tentando a vida inteira. Muito mais agora, já entendendo muitas coisas, é evoluir no sentido emocional, espiritual, né? Cuidar da minha reforma íntima. Tenho tentado muito, mas é muito difícil. A gente está aqui nesse mundo para isso, então para melhorar essas coisas. E a relação médico-paciente, realmente, não vou dizer que não seja adequada, né? Mas eu acho que ela está evoluindo. Eu vejo muitas pessoas jovens hoje conversarem com seus pacientes, sabe? Ter essa relação que eu acho que a gente tinha mais, talvez, né? Médicos antigos. Mas hoje o jovem tem um conhecimento bem aguçado, tem a sua evolução em todos os aspectos, consegue ser mais evoluído, né? E ele também está tendo eu espero, né, que eu não tenho assim, um contato para responder exatamente, os pacientes que podem responder melhor, mas que o médico, eu acho que ele está evoluindo também, está tendo uma transição de melhora nas consultas, né? Então, voltando um pouquinho, porque adoecemos, são as coisas do dia a dia, são os nossos sofrimentos, são as nossas dificuldades que nós não conseguimos muitas vezes administrar e reflete no nosso corpo. Então esta é a famosa dispepsia, má digestão. Voltando um pouquinho agora, até no que a gente falou na nossa conversa anterior, mas que as pessoas ainda têm algumas dúvidas. Qual que é a diferença entre úlcera e gastrite? O que causa? E ambas têm relação com estresse em maior ou menor grau? Bom, primeiramente, a úlcera tem uma característica de ser multifatorial, são vários fatores. Tabagismo, etilismo, uso de anti-inflamatórios, muito importante nos dias de hoje, né? As pessoas tomam muito anti-inflamatórios, principalmente as pessoas mais idosas. Muitos medicamentos, você recebe pacientes idosos que tomam 20, 10, 15 medicamentos, e se não houver uma proteção gástrica, pode desenvolver uma úlcera, né? Mas o emocional ajuda também, mas não em úlceras, né? Em fazer lesões, que a úlcera já é uma ferida que atravessa a mucosa, a submucosa e chega na muscular do estômago.
Já essa gastrite funcional ou uma gastrite simples, uma erosiva, que é causada por anti-inflamatórios também, elas têm uma lesão só superficial, só na parte da mucosa, assim, coisa mais simples. E que elas melhoram com também o emocional aí no caso, ele atinge no sentido dos sintomas, mas lesão mesmo, pouca coisa ela faz, né? A diferenciação da úlcera, da gastrite, é o tamanho da lesão, que ela é mais profunda na úlcera. Mas muitas pessoas dizem, eu tenho problema de gastrite, e na verdade ela tem a doença do refluxo. Então tem que ser diagnosticado a diferença. A doença do refluxo, ela não tem muita relação com o emocional, porque ela tem refluxo, ácido gástrico, biliar, reflui pelo esôfago, né, pela entrada do estômago, melhor dizendo, na junção esôfago-gástrico. Ela reflui quando a pessoa tem uma hérnia, quando ela tem uma pressão abdominal aumentada pela obesidade, etc. Então ela tem esse refluxo, que daí já é uma coisa já orgânica mesmo. Então a gente tem que diferenciar, né? E claro, como eu falei na nossa outra conversa, a gente tem que afastar o câncer, outras coisas que podem estar envolvidas também. Mas esses são problemas mais graves, que a pessoa já tem emagrecimento, vômitos e muito mais sintomas, né? Doutor Mauro, para a gente finalizar, uma doença que começa assim de forma funcional, não é diagnosticada, não é tratada, não é dado devido valor ou seriedade a essa doença. Juntando isso a dormir pouco, comer mal, não ter atividade física, tomar medicação em excesso, levando para uma úlcera, levando para um problema digestivo maior, pode evoluir para um câncer? O que fazer para isso não acontecer? Pois é, uma pergunta parece simples, né? Mas, segundo alguns estudos, a gente, tendo a genética, tendo os fatores favoráveis, nós podemos ajudar um câncer a aparecer. Não que ele vá ser causado unicamente por problemas funcionais, mas essas coisas, vibrações negativas, facilitam com que seja desenvolvido um câncer, porque o câncer se desenvolve por uma alteração genética, por um gene que controla a multiplicação das células. Ele fica perneta, ele fica doente. E ele vai ficar doente quando? Quando a nossa imunidade diminui, quando nós estamos com uma vibração muito ruim. Então favorece. Não digo que ele vá dar um câncer, mas é dito, e talvez a gente vá ter essa resposta mais claramente dentro de algum tempo, mostrando a relação mais direta com as coisas, como o nosso ser é, e a resposta para essas doenças, né? Porque a genética é o principal, mas é uma partezinha. Agora o restante pode ser, né? Facilitado por essas alterações funcionais, né? Mas claro que isso precisa de mais estudos para mostrar, mas que a gente nota que a pessoa que tem mais essa vibração negativa, mais essa vida de pensamentos de não equilibrar, de ter o desequilíbrio, ser irritado, não praticar os esportes, não comer adequadamente, ela tem mais chance, claro, certamente. Tá certo. O Dr. Mauro está contribuindo aí, né? Falando, como sempre, em muita atividade física, numa alimentação regrada, equilibrada, numa vida equilibrada, que é o que a gente está buscando o tempo todo, embora seja difícil, né, Dr. Mauro? Pois é, eu queria comentar, aproveitar. Eu recebi um artigo ontem, que até a fonte é americana, tem várias referências de estudos, de que se você praticar 25 minutos de corrida por dia, ou 25 minutos de corrida por dia, ou 1 hora de caminhada por dia, você tem 50% de chance de evitar doenças, causar a morte, que causem morte, né? Causando morte durante sua vida. Quer dizer, você vai morrer de velho mesmo. Se você tiver esse hábito sempre, né? 25 minutos a 30 minutos de corrida por dia, mais, ou 1 hora, ou, né? Um dos dois, 1 hora e 15, 1 hora de caminhada por dia, você evita 40% a 50% do risco de morte por doenças evitáveis durante a vida. Eu acho muito bacana isso. Obrigada, Dr. Mauro, por sua valiosa contribuição aí, mais uma vez dando uma força para a gente aqui no Encontro Saudável, para que a gente leve essas informações para você em primeira mão. Excelente semana, viu? Obrigado.
E daqui a pouco você vai saber qual é a receita especial da semana com a Guta Pudel no Guta Te Ajuda. A gente vai para um rápido intervalo comercial e na sequência tem mais Encontro Saudável. Até já!